Saúde os amados irmãos em Cristo com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico intitulado ao tema Jesus Cristo não iria espancar a sua noiva para depois se casar com ela. Vou repetir o tema. Jesus Cristo não iria espancar a sua noiva para depois se casar com ela. Isto é uma afirmação e depois nós já vamos ver se esta afirmação tem ou não razão de ser e se ela tem base bíblica e se ela é verdade ou não. Amém? Glória a Deus. Vamos começar então com uma oração para que Deus venha a perdoar os nossos pecados e venha a nos guardar e nos livrar de todo o mal. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, te peço perdão por qualquer pensamento, sentimento, desejo, gesto, ato ou palavra, por qualquer ação, omissão, reação, pecado oculto. Xarabacataia. Toda a obra de Satanás venha a ser desfeita contra a minha vida, toda a opressão das trevas, toda a seta mandada. Deus envia aqui anjos guerreiros com a espada da glória, amarra demónios a norte, a sul, a leste e a oeste, acima e abaixo. Abençoa este trabalho, meu Pai, que esta palavra venha como espada cortante e penetrante, como uma palavra de transformação, palavra que dá vida. Xarabacantou. Palavra que renova, palavra que restaura, palavra que batiza, palavra xarabacantarabanai, que limpa, transforma e arranca o pecador. Aleluia, da morte para a vida, aleluia, da imundícia para a santificação. Senhor, opera maravilhas em xarabacantou. Abre as mentes em nome de Jesus e prepara o teu povo para os últimos dias aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Portanto, o tema deste estudo é uma afirmação com ponto de exclamação. Essa afirmação vai ser depois debatida, discutida. Amém? Nós vamos discernir se ela é ou não é verdadeira. Jesus Cristo não iria espancar a sua noiva para depois se casar com ela. Isto é uma afirmação que muitos fazem. Amém? Eu vou começar por ler aqui o texto de Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Aleluia. Perdão, Tiago, capítulo 1, do 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar, aleluia, sem faltar em vós coisa alguma. Glória ao nome de Jesus, amém? Mas antes de abrirmos em Romanos, vamos aqui a Pedro, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, glória a Deus, do 3 a seguir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, se ache em louvor e glória, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Deus prova aquele a quem ama para depois o aprovar. Quem querer diga aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Aleluia. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele está aqui. Glória a Deus. Amém? Pedro também acrescenta que para a gente não estranhar, aleluia, aquilo está vindo sobre vós como uma ardente prova, para nos tentar, sabendo que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro que parece. Então há vários versículos que dizem que nós vamos ser provados, vamos ser tentados, vamos ser afligidos, atribulados. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5, diz o seguinte. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência produz a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é importante a gente passar por tribulação
aleluia, porque a tribulação produz o que? A paciência. E Jesus também acrescentou, lá em Lucas, e é na paciência que possuireis as vossas almas. Está lá também em Mateus, capítulo 10. Portanto, é na paciência que eu vou possuir, eu vou ser salvo através da minha paciência. Aleluia. Então, para que eu ganhe paciência, eu tenho que passar por tribulação. Não diz que eu tenho que escapar, tenho que passar por tribulação. Olha aí. Deus prova a quem ama para depois aprovar. Aleluia. Não estranheis, aleluia, a ardente prova que está vindo sobre vós como um fogo para vos tentar, sabendo que, aleluia, que a prova, aleluia, da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que parece. Deus prova. Aleluia. Tem gente que estranha quando passa por tentação, por tribulação, mas Jesus também acrescentou em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulação. No original grego, aquilo é literalmente tribulação, no mundo tereis telipsis, tribulação. Por vezes foi traduzido por aflição, por angústia, ou por tribulação, ou por tribulações, ou por aflições. No mundo tereis tribulação. Ele disse, no mundo escapareis, mas tendo o que desânimo? Não, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isto porquê? Porque hoje em dia existe muito, aliás, existe em muitas mentes, não é? Existe no meio cristão uma argumentação muito em voga de que a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, ela não vai passar pela grande tribulação. Pois Jesus Cristo não iria espancar a sua noiva para depois disso se casar com uma noiva toda machucada, magoada, arrebentada, humilhada, desfigurada e ensanguentada pela surra que levou. Mas será que este argumento é bíblico e espiritual ou será que é apenas um argumento emocional vindo ou advindo da carne humana? Primeiro vamos começar por definir o que é a noiva. Aqui há até pastores que nesciamente dizem que a igreja não é a noiva. Há pastores que dizem que a igreja não é a noiva. E outros vão ainda mais além, dizendo até mesmo o absurdo de que a igreja vai ficar aqui na terra durante a grande tribulação, mas que a noiva será arrebatada. Como se houvesse uma separação entre noiva e igreja, ou entre igreja e noiva. Glória a Deus. Mas vamos ver mais adiante se alguma destas ideias casa com a infalível palavra de Deus. A primeira referência à noiva vem no livro do profeta Isaías, a primeira referência bíblica que existe, e se refere à nação de Israel. Isaías 49:18. Levanta os teus olhos ao redor e olha. E todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Deus estava falando para a nação de Israel. No Antigo Testamento, a noiva é Israel e o noivo é Deus nosso Pai. Isaías 62:1 ao 5, do 1 ao 5. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Então sabemos que ela, a noiva, ela é salva. Independentemente, aqui estamos a falar do Antigo Testamento, que eram os israelitas, mas não todos. São os fiéis, os que tinham fé. Pela fé venceram. Pela fé, como Abraão teve fé. Aleluia. Nem todos os israelitas foram salvos no Antigo Testamento. E era também os gentios. Mas já vamos ver que pela fé criam em Deus, no Deus Criador, no Deus único, no Deus de Israel, que é o único. É o Deus de Israel e de todas as nações. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então bem claro. E os gentios verão a tua justiça. E todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor designará. Então fala aqui, vai haver salvação não somente para gentios, mas também para reis de outras nações. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e à tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque assim como o jovem se casa com a virgem, repara que a noiva tinha sempre que ir virgem para o casamento. Hoje em dia, há aí umas ideias, umas doutrinas, não é? Que Jesus deu a exceção para a pessoa divorciar. Por causa de imoralidade sexual, por causa, olha, ela viu pornografia, ela se masturbou, ela fez não sei o quê. Ela anda com roupa indecente, então imoralidade sexual, está com sensualidade, vou-me divorciar dela. Exceção por qualquer coisa, por adultério, não. Jesus disse claramente a exceção é por porneia, fornicação.
Essa porneia não é um sentido lato, não é qualquer pecado sexual. É restrito mesmo porque Jesus também, ele era filho de Maria. Da parte humana era filho da Maria, da parte divina era filho de Deus, concebido sobrenaturalmente por Espírito Santo. Aleluia! E Maria achou-se grávida, aleluia, antes de se haver juntado com o seu esposo. Estava desposada, estava noiva, que era José. E José, quando soube que ela estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente, glória, em seu pensamento. Eu vou deixar esta mulher, mas estava a dar-lhe uma carta de repúdio. E ambos ficavam livres. Arabandarai, dissolvia-se o compromisso de noivado. Porque o judeu primeiro fazia um contrato de compromisso. Nós agora fazemos o nosso contrato de casamento, vamos ao cartório e só depois é que juntamos em uma só carne. Aleluia, glória a Deus. Eles também primeiro iam ao cartório deles, aleluia, faziam o contrato de noivado, de desposamento, ficavam desposados, ficavam comprometidos, como se fossem já casados, embora sem fossem, tinham que estar um ano à espera para que depois juntassem uma só carne. Se na noite de núpcias, se verificasse que a mulher já não era mais virgem, achava-se dela coisa indecente, o esposo podia dar-lhe uma carta de repúdio, porque tinha cometido fornicação, ou seja, praticou sexo antes do casamento. O casamento tem duas coisas, tem a parte civil e tem a parte da união carnal. Sem essas duas coisas estar consumadas não é casamento. Eu não vou ter uma relação sexual com uma mulher e diz que estou casado. Não, isso não existe. O casamento de primeiro é pela lei, que a mulher está unida, depois é pela parte. Então repara, Xarabacai, importante a virgindade, porque muitos dizem, não, a exceção Jesus deu em Mateus 19:9 é por causa de adultério. Não, não diz de adultério, não diz moiqueia. Diz que, antes pelo contrário, que quem repudia a sua esposa a não ser por causa de fornicação, comete adultério e faz com que ela também adultere. Porque aí não há motivo. Então e se a minha esposa adulterar? Quantas vezes deves perdoar ao teu irmão? 70 vezes 7. Porque se tu não perdoares, não serão perdoados os teus pecados. Mas se tu perdoares, serão perdoados os teus pecados. Tu não queres perdoar o adultério da tua esposa. Aleluia, tu que és homem, tu que és mulher, tu que és servo de Deus, tu que és serva de Deus agora. Não queres perdoar o adultério da tua esposa, então tu também não vais ser perdoado. Xarabacai naquele dia. Deus não nos deu um ministério de divórcios, uma fábrica de divórcios, mas um ministério de reconciliação. Rapacai. Alabai. Agora repara, o próprio Jesus, aleluia, o pai adotivo de Jesus, não é? O esposo de Maria queria deixá-la, porque pensou que ela tinha cometido porneia, fornicação com outro homem, e por isso estava, até que Deus disse, não temas receber Maria. Aleluia, porque o que nela está concebido, no seu ventre, é concebido do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E, obviamente que os judeus sabiam, os fariseus, que Maria achava-se grávida antes de ter tido relações com José. E eles pensaram que Jesus era um filho bastardo. Ou seja, um filho bastardo seria, aleluia, um filho não legítimo. Seria um filho obtido através, aleluia, de fornicação. Fora do casamento, ou seja, antes do casamento, não é extra-casamento, não era uma relação adulta, mas uma relação de fornicação, antes do casamento. E eles disseram, aleluia, nós não somos nascidos de fornicação. Eles acusaram Jesus indiretamente de ele ser nascido de fornicação, lá em João 8. E Jesus foi bem claro. Ele disse, olha, a única exceção, a verdade vos digo, qualquer que repudiar, isto que vos digo aos antigos, aleluia, xarabandarabassuricantalabasaia, alabandarabasaiacai, arabai. Moisés vos permitiu dar a carta de repúdio, mas eu porém vos digo, que Deus ajuntou não separa o homem. Eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, de porneia, faz com que ela adultere. O casar com a repudiada adultera, só por causa de fornicação. Ou seja, perante o contexto judaico é bem claro. O homem, ele fazia um contrato de casamento. E ele, ao fazer o contrato de casamento, ele ficava ligado e unido, comprometido com aquela mulher durante todo o tempo, aleluia, aleluia, que ela vivesse. Porém, se ele descobrisse que essa mulher, no período que antecedeu o casamento consumado, a união em uma só carne, ela já não era mais virgem, por isso é que a importância da virgem, ele poderia dar-lhe carta de repúdio. Aleluia, dissolvia aquele noivado. O noivado ficava desfeito. Aleluia. Repalabai. Então é bem claro, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Repacai, shuricanta labastéria. Olha aí. Continuando aqui, irmão. Não posso perder muito tempo, tenho muita coisa que falar. Olha aí. Rabandorou, Shadagai. Iribiricá, suricanta labastéria. Porque como o jovem se casa com a virgem, então a noiva teria que vir virgem para o casamento. Porque Paulo também fala sobre a importância da virgindade. Hoje em dia não é pregado sobre isto nas igrejas.
Eles não pregam que é importante que a jovem, que a solteira, que a moça, que a adolescente não tenha relações sexuais até o dia do casamento. Até que se case no civil e depois se una em uma só carne com o seu legítimo esposo, com o seu noivo. Aleluia, glória a Deus. Agora, sexo antes do casamento no civil, isso aí é pecado de fornicação, e se a pessoa não se arrepender vai para o inferno. Ai, pastor, palavra tão dura. Irmão, duro é o teu coração, não te queres converter. Minha irmã, duro é o teu coração, meu irmão. A palavra de Deus não muda. Lamantar a massaia. Se é solteira tem que ir virgem. Esta é a regra. Ai, pastor, mas eu quando casei com a minha esposa ela já não era virgem. E tu sabias disso? Sabia. Então, se tu sabias e concordaste, não tens que repudiar. Alabandorra bacamana súria canta lá, séria. Xerebacai. O que Deus ajuntou não separa o homem, meu irmão. Aqui é bem claro, irmão. Muita gente, quando estava no mundo, cometeu asneiras, como todos nós podemos ter cometido, de perder a sua virgindade antes do casamento, porque não conheciam a Deus. E Deus não tomou em conta os tempos da tua ignorância. Mas agora convoca a todos a que se arrependam. Agora é o tempo de arrependimento. Agora é o tempo de conversão. Aleluia. Agora é o tempo de te arrependeres desse pecado de fornicação. Mas todos os que já estão na igreja, foram criados na igreja. Uma moça que desde pequena é criada na igreja. Qual é o motivo que ela tem de entrar na carne, começar a usar umas roupinhas mais ousadas, começar-se a esfregar, começar a namorar muito cedo? Quando a Bíblia não fala nem de namoro, fala de noivado e casamento. Noivado para casar, uma coisa séria. Aleluia, nada de escandaloso, nada de esfregão, nada de andarem-se a esfregar aí aos apalpões escandalosos aí. Aleluia. Xarabai, aos beijos fervorosos no meio de toda a gente. Nada disso. O namoro antigamente era de mão dada, não era namoro, era de noivado. Quando os jovens estavam juntos numa casa, teria que estar alguém no meio, alguém mais velho, para controlar, ver o que é que estavam a fazer. Hoje em dia é uma pouca vergonha, e por causa das novelas e principalmente do aparelho de televisão, não é? E também dos perigos da internet, porque muita gente também usa a internet para o que não deve. Muita gente, através do Facebook, através do WhatsApp, está fornicando já. Está vendo fotos de gente seminua, está cobiçando. Outros estão assistindo pornô. Então é uma pouca vergonha, irmão. Se tu tens televisão em casa, você tira de casa, meu irmão. E se tu tens computador em casa e usas a internet, então mete bloqueador. Para bloqueares o que não presta. Se tu não consegues fazer isso, não tens bloqueador, e se tu não supervisionares, aleluia, o que tu vês, se tu não vigiares, estás em pecado também, e também não vais ter a tua salvação no dia do arrebatamento. Vais perder a tua salvação. Então isto... Cuidado, meu irmão, porque Deus é santo. Cuidado, minha irmã, que Deus é santo. O jovem e a jovem que me está escutando agora, aleluia, tem que ser ensinado nas igrejas que a jovem deve vestir com pudor. Que a lascívia é pecado, e a lascívia leva à cobiça, e a cobiça leva ao ato sexual, leva ao adultério. Isso está a acontecer nas igrejas, leva a censura. Então o jovem olha para a jovem, porquê? Porque a jovem ainda se minua. E ele, como é carnal, não ora, não jejua, não vigia, não é espiritual, não se reveste do escudo da fé e da palavra de Deus, aleluia, cai no laço, cobiça. Daqui a pouco conversa puxa conversa, leva a jovem na lábia e estão os dois na cama, antes de se casarem, e na volta essa jovem perde a virgindade com esse, daqui a pouco vai com outro, depois arranja outro, e quando vai casar já passou por mais de 20 ou 30 mãos, ou 50 ou 60 mãos. Aleluia. Aleluia. Já está desonrada, já está humilhada, já perdeu a inocência. Aleluia. Xarabacantarai, do que é o pecado sexual. E agora já ficou consciente. Andarabaçu do pecado. Já perdeu a pureza. A virgem tem que ser pura e inocente. Aleluia. Então assim é a igreja só vai ser arrebatada se largar não só o pecado sexual, mas todo o tipo de pecado: inveja, ciúme, ódio, rancor, fofoca, lascívia, vaidade. Aleluia. Deus está falando à igreja. Chorei para subir catalai. Estou sentindo a glória, meu irmão. Podes achar, pastor, que palavra tão dura é esta? Dura é o teu coração, meu irmão. Aleluia. Aquele que muitas vezes repreendido endurece o seu coração, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Provérbios 29:1. Aleluia. Quer dizer, aleluia, glória a Deus, irmãos. Irmãos, se tu és jovem, tu não deves querer namorar, tu deves querer fazer a obra de Deus, ser uma missionária, ser uma mulher usada em profecia. Se tu és jovem, deves querer ser um profeta, queres ser um missionário, um pastor, um pregador, um evangelista para ganhar as almas perdidas. Aleluia. Para que perder tempo com o namoro, irmão? Jesus está voltando. Aleluia. The King is coming back again to rescue his people. Aleluia. From this world of sin. Aleluia. O rei está voltando para resgatar o seu povo deste mundo de pecado. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aramantaramasaia cantalamanai. Os jovens devem ser ensinados, os jovens da igreja, a pureza sexual, contacto sexual mesmo, a palpão, certas intimidades, a dar-se a esfregar, que eles andam todos a abraçar e a palpar. Isso aí já é lascívia, já é adultério, já é fornicação, já estão cobiçando, já estão, eles na mente já estão praticando o ato sexual mesmo sem o praticar, então já estão em pecado de fornicação, namoro escandaloso, jovem que se diz cristão, ainda que tenha chamado, ainda que seja pastor, profeta, pregador, ela também, missionário, estão em pecado de fornicação, tem que se arrepender, o pecado sexual tem que ser repreendido das igrejas, tem que ser ensinado que a jovem deve guardar a sua virgindade até à data do casamento, porque se ela é noiva, se ela já está noiva, tem que ser virgem. Tem muita gente que fica noivo e comete o ato sexual antes do casamento, não consegue segurar, é porque está na carne, não está no espírito, é porque não fugiu da aparência do mal, porque antigamente os judeus ficavam um ano antes de se juntarem uma só carne, um ano ficavam noivos, mas sem ver a noiva. O noivo ficava na casa dos pais dele e a noiva na casa dos pais. Hoje em dia é uma pouca vergonha. Andam para cá e para lá os jovens sozinhos, vão para sítios escondidos. O diabo vai atentando daqui a pouco, o demónio da pombagira, da prostituição. Ai, xarabacai, daqui a pouco estão no ato sexual. Aleluia. E mesmo que não estejam, já estão quase, estão-se a excitar. Estão-se a apalpar, estão aos beijos loucos e estão-se a apalpar. Então já estão nos preliminares para fazer o ato sexual, já estão em pecado de porneia, de fornicação, e têm que pedir perdão e parar com isso, senão vão para o inferno. Se morrer nessa condição sem pedir perdão, vai para o inferno. Não tem salvação para essa gente. Ai, pastor, mas é um jovem, tem um chamado, tem promessa. Não interessa, meu irmão. Se tem chamado, honra o seu chamado. Aleluia. Isto foi aqui uma à parte, mas sentido a parte de Deus de falar sobre isto, irmão. Isto é importante. Chega de pecado das igrejas, ripalabai, alabantarabassaia, igrejas promovendo namorinhos, aleluia, tem até jovem, até crianças já arranjando namoradinho, uma criança com 8 anos, com 7, com 6 anos, já é o teu namoradinho, e os pais brincando namoradinha, não existe namoro, meu irmão, existe noivado e casamento, no Novo Testamento não existe, e no Velho Testamento não existe namoro, aleluia, xarabacantarabassaia, aleluia, o namoro é o noivado, não existe essa história de namora, porque namora com um, daqui a pouco namora com o outro, metem as crianças já para namorar, incentivando a pedofilia, aleluia, incentivando elas ao desejo sexual muito novos. Então os pais cristãos têm culpa no cartório divino celestial, e também já vi situações de mães e até pais e ambos, não é? Os pais, ambos os pais, mães e pais, terem filhos em suas casas com as suas namoradas que vivem só junto. Filhos vivendo amasiado com namoradas dentro das casas, ou seja, cometendo pecado de fornicação dentro da própria casa, com o consentimento dos pais. Acham muito bonito, mas se morrer o filho que está vivendo com a sua namorada amasiado, sem ser casado, deitando com ela e fazendo cópula sexual, aleluia, morrerem, e se morrer também esse pai que autorizou e essa mãe que autorizou e apoiou, embora que sigam todos cristãos, têm chamado, são profetas, vai tudo para o inferno. Isso está a acontecer em muitas casas cristãs, essa pouca vergonha, essa safadeza. Aleluia, glória a Deus. Então, rabai, pastor, que palavra tão dura. Irmão, dura é o teu coração, converte, aleluia. Aleluia, converte a Cristo, para que Cristo tenha misericórdia de ti, para que Cristo te resgate, aleluia. Olha aí, aleluia. Estamos aqui no que é a noiva, amém? Porque o jovem se casará com a virgem. Então a noiva, ela tinha que ir virgem. Assim como os teus filhos se casarão contigo, como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. E sabemos que o povo de Deus no Antigo Testamento era Israel. Mas nem todos os israelitas eram do povo de Deus, mas somente o remanescente fiel. Isaías 10:22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Então Deus destrui os que dentre os israelitas forem incrédulos e forem rebeldes, Deus os vai destruir. Forem idólatras, pagãos, prostitutos, Deus destrói. Mas isso transborda em justiça, porque os poucos israelitas que se convertem vão ser salvos. Aleluia. Os gentios que se convertessem a Deus também eram o povo de Deus e certamente fariam parte dessa noiva. Isaías 65:1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, e fui achado daqueles que não me buscavam. Uma nação que não se chamava do meu nome disse... Uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, no Antigo Testamento havia uma só lei para o judeu e para o gentio que aceitasse o Deus de Israel como o seu Deus. Uma só lei. Números 15, do 14 ao 16. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou
estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. É igual. Uma mesma lei, o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Nós já vimos aqui, dei o exemplo aqui da Virgem, irmão, porque tem a ver com pureza e com inocência. Amém? A noiva, ela tem que... Da mesma forma, a igreja, os cristãos, irmão, os seus pecados têm que ser lavados no sangue do Cordeiro. Os pecados dos cristãos têm que ser lavados no sangue do Cordeiro. Amém? Malaquias capítulo 10, versículo 17. Porque o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Por isso também, aleluia, aliás, perdão, isto é Deuteronômio 10, 17. Amém? E em Malaquias 2, 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Fica então concluído que a noiva não é apenas a igreja neotestamentária, ou seja, a igreja do Novo Testamento, a igreja da graça, mas ela também é constituída pelos israelitas fiéis do Velho Testamento e também pelos gentios que antes de Cristo creram em Deus. Será que Deus não permitiu que a sua noiva no Antigo Testamento fosse maltratada, humilhada, espancada e batida antes das bodas do seu casamento? Ora, sabemos que os profetas do Velho Testamento, devido à sua mensagem forte e dura de correção e juízo contra os reis e juízes da terra e contra os sacerdotes rebeldes e todos os outros pecadores, aleluia, passaram certamente por uma grande tribulação histórica, pois muitos deles foram presos, açoitados com chicote e colocados em masmorras, a pão e água, e alguns deles até mesmo sofreram horrendas torturas e martírios por amor da palavra da verdade. E como exemplos temos Anani, que profetizou contra o rei Asa e foi lançado na casa do tronco. É casa do tronco, para levar chibata. Aleluia! Os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel foram levados como escravos para a Babilónia. Daniel foi lançado na cova dos leões. Oh, glória! Mas Deus fechou a boca dos leões. Arabacabarai, chorabacantarabanai. E olha aí, aleluia! E Ananias, Misael e Azarias não foram lançados na fornalha de fogo ardente? Mas Deus enviou o quarto. E o quarto homem era semelhante ao filho do homem, de Jesus, pré-encarnado. A glória de Deus ali estava. Aleluia. E nem o fio de cabeça apareceu. Deus era tremendo. Ainda que tu passes por tribulação, Deus tem poder de te preservar dessa tribulação. Se for da vontade de Deus, tu sejas um mártir, serás um mártir. Mas ainda que matem o corpo, nada podem fazer contra a tua alma. Morrer é Cristo. Aleluia. Viver é Cristo, morrer é ganho. Aleluia. Xarabacantaraia. Mas se Deus quiser, Deus te preserva. Ainda que tu estejas com uma faca apontada ao pescoço, vão-te degolar. Deus pode enviar um anjo e te livrar. Aleluia. Como eu ouvi o testemunho, aleluia, do Michael Thomas Sambu, aleluia, um jovem evangelista e pastor, um pregador da Nigéria, que esteve sequestrado pelo Boko Haram. Aleluia, um grupo radical islâmico terrorista, teve sequestrado numa floresta e ali, aleluia, disseram, vamos-te cortar em pedaços, vamos-te cortar em pedaços, e ameaçavam-no. Alabantaraba surikai, alabantorogo shoribai. E da primeira vez lhe deram um copo de veneno, se eu não estou em erro, pode ser o veneno, deram-lhe outra coisa também. E Deus falou para ele que ele não queria tomar, bebe. E ele bebeu aquele copo de veneno, não lhe aconteceu nada. E da última vez, se eu não estou em erro, que é para não trocar veneno com ácido, deram-lhe um copo com ácido. E ele bebeu, porque Deus mandou beber e não lhe aconteceu nada. E depois Deus enviou um anjo. Quando Deus enviou o anjo, caiu um grande temor deles, eles fugiram. E ele ficou liberto no meio da floresta e Deus lhe deu vitória. Ainda que, aleluia, alabandarai é sinal. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem querer e for batizado será salvo, mas quem não querer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsareis demónios. Aleluia, falareis novas línguas, pegareis em serpentes, e se beberes coisa mortífera, não vos fará dano algum, e poreis as vossas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Marcos 16, do 15 ao 18. Então Deus é bem claro, Ele promete livrar. Então nem todos serão livrados, aleluia, da sua tortura, da sua prisão, tortura e martírio. Mas muitos estarão livrados, aleluia, disso. E ainda esses que não são livrados vão para a glória. Morrer é ganho, irmão.
Enquanto tu estás aqui, enquanto tu estás sujeito a pecar, tu estás sujeito a ter um mau pensamento, um mau desejo, um mau sentimento, a voltares a fazer as coisas que fazias, o diabo mandar a seta e tu quereres daquela conversa. Aleluia, glória a Deus, tu estás sujeito a pecar. Mas se tu estiveres bem com Deus na oração, no jejum, na santidade, na fé, no amor pelas almas, na pureza, aleluia, na esperança, se tu morreres com a comunhão, morres com a comunhão, vais para a glória. Aleluia, glória a Deus. É bem claro, irmão. É bem claro. Fica concluído então que a noiva não é apenas a igreja do Novo Testamento, a igreja neotestamentária, a igreja também chamada a Igreja da Graça, mas ela também é constituída pelos israelitas fiéis do Velho Testamento e também os gentios que antes de Cristo creram em Deus. Será que Deus não permitiu que a sua noiva no Antigo Testamento fosse maltratada, humilhada, espancada, aleluia, e batida antes das bodas do seu casamento? Ora, sabemos que os profetas do Velho Testamento, devido à sua mensagem de correção e juízo, passaram por tribulação. Pois dei aqui exemplos. Glória a Deus. Olha aí. Já dei os exemplos aqui, vários. Segundo o que está escrito no livro apócrifo A Vida dos Profetas, escrito no século I de um autor anónimo judeu, que vivia na Palestina, o profeta Isaías, que estava prisioneiro do rei Manassés, foi condenado à morte de uma forma inglória. Foi cerrado ao meio. Não sabemos se esta história é verdadeira, porque a Bíblia, eu tenho a certeza que é verdade. Agora, todos os outros livros de história podem ter alguma deturpação, mas a ser verdade foi uma coisa horrenda. O profeta Isaías, sendo encarcerado, a mandato do rei Manassés, considerado um dos piores reis de Israel, filho de Ezequias, recebe a correção, aliás, recebe a condenação à morte de uma forma sangrenta e cruel. Segundo estes escritos apócrifos, ele foi cerrado ao meio. Agora tem aqui um texto que vai bater um pouco com isto que padeceram muitos dos nossos exemplos e pais da fé. Temos uma grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Está lá em Hebreus capítulo 12. No capítulo 12 ele diz, olha, portanto nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, desprezando a cruz, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora vamos ver quem eram esses heróis da fé do Velho Testamento. Amém? Estou com o nariz um pouco trancado, mas Deus vai dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Deus vai dar vitória, já deu vitória pelo sangue do Cordeiro. Olha o que é que diz aqui. Ora, a fé, Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Aleluia. Aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, aleluia, as eras, as aiones, as eras, aleluia, foram criadas. Aleluia, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Deus disse, haja luz, estava tudo às coisas e apareceu luz. A terra estava submergida debaixo da água e disse, surge agora a porção seca. E apareceu a porção seca, a Pangeia, a placa continental, um único continente, mas não foi há milhões de anos, foi há 6.000 anos atrás. Porque a terra não tem milhões, mas tem milhares de anos. Aleluia. É tremendo. E ripai, ele falou à terra e a terra produziu árvores com fruto, erva e relva, que dê semente conforme a sua espécie. Ele falou e as aves voaram no firmamento, surgiram as aves e os peixes das águas. Aleluia, glória a Deus. Que coisa tão tremenda. Há poder na palavra de Deus, aleluia. Olha aí. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício de Caim. Olha que Abel foi o primeiro mártir, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então está aqui. Abel, então é assim, Abel não era da noiva? Era. Abel era da noiva. E ele foi espancado, não foi morto, não foi maltratado. Aleluia, pelo seu irmão. Não foi martirizado. Morreu, mas está na glória. Está melhor que nós. Nós ainda estamos sujeitos desta carne a pecar e a nos desviarmos e a fazermos o que não convém. Dá aqui o exemplo da noiva maltratada, mas salva. Está aguardando a primeira ressurreição. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Agora há aqui o exemplo de alguém que esteve vivo até o arrebatamento dele. Enoque. E assim, no dia do arrebatamento, nem todos dormiremos. O apóstolo Paulo diz assim, eis aqui agora vos digo um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra dormir vem do grego koimao, que quer dizer, no seu sentido metafórico, que é o sentido real desta passagem, morrer.
Então nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então Abel vai ressuscitar incorruptível e nós, se estivermos vivos, se eu estiver vivo, se tu estiveres vivo, seremos transformados. Aleluia! Que coisa tão linda! E também o apóstolo Paulo, também em 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, esta expressão ficarmos vem de perileito, nós os que sobrevivermos, nós os vivos, que sobrevivermos até à vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Mais uma vez, Coimão, os que morreram. Porque os mortos, porque, diz no versículo 16, porque o mesmo Senhor será do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos juntamente, aleluia, juntamente arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Mais uma vez, nós os que ficarmos vivos. Aleluia. Aleluia. Seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens. Nós os que sobrevivermos, vivos até aquela data. Então vai haver um grupo de pessoas que morreram antes, vai haver um grupo de mártires que vão morrer durante aquela época e vai haver um grupo de pessoas que vão ficar vivos até aquela data. Aleluia. Vão sobreviver nas matas, nas florestas, nas montanhas, nas cavernas, não sei. Xarabacai, Deus envia o seu anjo e livra. Labandorou goxoriai, Deus prepara, Deus capacita, Deus rejuvenesce, Deus fortalece e Deus cura, Deus sara, é o Senhor que nos sara, aleluia. Ele é lindo. Então é bem clara. Antaramassaia, oh glória. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele foi arrebatado literalmente ao céu. E não foi achado porque Deus o trasladara, o arrebatara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ou dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente avisado as coisas que ainda não se viam. Temeu, ele ainda não via o dilúvio, mas Deus, nem chuva havia, não havia chuva sobre a terra, mas ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então as estrelas do céu somos nós, descendência espiritual. Sou filho de Abraão pela fé. Sou israelita, aleluia, pela fé do pai da nação de Israel, Abraão. Sou israelita não da carne nem do sangue, mas da descendência de Deus. Sou circuncidado não na carne, no prepúcio, mas no coração. Aleluia, porque nem todo o que diz ser israelita o é, mas aquele que é circuncidado no seu interior, no seu coração. É bem claro. Arabandou, alabai, suriadalai, arai, suriadalabai. Todos estes morreram da fé. Então, os heróis do Antigo Testamento, eles morreram da fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e querendo-as e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por isso os que isto dizem, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus também não se envergonha deles de lhes chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, quando considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Aleluia! Pela fé Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção à saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aleluia! Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Hoje em dia há pessoas que por um pouco de tempo, por uma noitada com os amigos da discoteca, perde a sua salvação. Morre e vai para o inferno.
Uma pessoa, aleluia, por fumar só um pouquinho de tabaco, por beber só um copinho de cerveja ou de vinho, não tem nada a ver, um copinho não tem nada a ver, mas um pouco de fermento levanta toda, perde a sua salvação. Pessoa, aleluia, pessoas por uma noitada com uma prostituta, traindo a sua mulher, adulterando, perde a sua salvação. Aleluia, aleluia. Estão vendendo o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Vale a pena ser fiel até à morte para ter a coroa da vida eterna. Jesus disse, ser fiel até à morte. Quer dizer, que ainda que te matem o teu corpo, não podem matar a tua alma. Então, ser fiel até à morte. E traz a coroa da vida eterna. Aleluia. Rabacai, Suriatalai. Tendo por maior riquezas o vitupério, ou seja, o escárnio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, a meretriz, não pereceu, não morreu, com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Olha agora, isto agora conta para este estudo. Faltar-me ao tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos inimigos, dos estranhos. As mulheres, olha aí, receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Tem gente que, aleluia, tem gente durante a grande tribulação, não vai aceitar o livramento. Olha, vou-te degolar agora, olha, a guilhotina está aqui, ela vai cair sobre o teu pescoço, tu vais ser morto agora. Nega a Jesus, aceita o chip, aceita este sinal, esta marca, uma tecnologia, podes comprar e vender. Segue ali aquele líder, que é o anticristo, segue aquele líder. É o novo governante, ele vai trazer paz e segurança. Não. Aleluia. Xarabacatai. Oh glória. Xarabacai. Coisa linda. Coisa tremenda, coisa gloriosa, meu irmão. Como foi, assim tornará-se. Está lá em Eclesiastes. Nada se faz novo debaixo do sol. Como foi, então, se historicamente passaram pela grande tribulação, escatologicamente a igreja também não vai escapar de passar pela grande tribulação. Xarabacatai. Recebe a bênção, recebe a unção. Eu estou sentindo a glória, irmão. Deus confirma esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Ripalai. Olha aí, Arassuribanai. Aleluia. Aleluia. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, que é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não terá poder a segunda morte. E serão reis e sacerdotes, e vi tronos, e os que foram mortos. Aleluia. Por amor de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E reinaram com Cristo 1000 anos. E aqueles que não aceitaram em suas mãos ou testas a marca da besta, o sinal da besta, nem adoraram a besta nem a sua imagem. Esses vão ser reis e sacerdotes. Alabanto vai. E vão reinar no milénio 1000 anos. Coisa linda. Coisa linda. Olha aí. Glória a Deus. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. O que é isto? É uma grande tribulação histórica. Passaram muitos santos, profetas, muitos reis como Davi. Passaram períodos. Davi houve períodos que teve que andar fugido, escondido, vivendo em cavernas. Aleluia. Glória a Deus. Sharai, Suriandalabai. Aleluia. Diz aqui, foram apedrejados, serrados. Olha aí a história diz aí, serrado ao meio. Não sabemos se ela é 100% verídica, mas é uma história. Está num livro histórico. Agora se é verdade ou não, se for verdade, pode ser verdade. Aleluia. Serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras e desamparados, aflitos e maltratados. Ou seja, aflitos, atribulados, passando por tribulação. Aleluia. Repalabai. Isto é um retrato, irmão, do que vai acontecer durante a grande tribulação. Muita gente vai andar vestido de pele de ovelhas e de cabras, desamparado, aflito, maltratado, apedrejados, escondidos em cavernas e assim, dos quais o mundo era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e pelas cavernas da terra. Todos estes, tendo tido o testemunho da fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quer dizer, o aperfeiçoamento, ter um corpo de glória, só depois da primeira ressurreição, só quando Jesus vem gloriosamente e dá-se a primeira ressurreição, segundos antes do arrebatamento. É aí que eles vão ser aperfeiçoados junto connosco, vão ter um corpo de glória.
Coisa linda. Finalmente, João o Batista, que era o maior profeta nascido de mulher e o último profeta da lei de Moisés. Muita gente hoje diz, eu tive um sonho, sou profeta, não sei o quê, vai haver 3 dias de escuridão, vai haver 6 dias de escuridão, pois não há nada. Vai cair um meteoro, pois não cai nada. Na data tal, marcam datas, não cai nada. Irmão, vai haver escuridão? Vai, é bíblico. Vai haver meteoro? Vai haver tsunami? Vai haver terremoto? Vai, é bíblico. Está na Bíblia, mas é a profecia, é a Bíblia. Mas se tu marcares datas, dizes num tempo tal e não se cumprir, tu és um falso profeta, és um filho de Satanás, deste lugar ao capeta. Precisas ser liberto. És um falso profeta. Isto é a maior profecia, meu irmão. É a Bíblia. Bíblia na testa desses falsos profetas. Dou-lhe com a Bíblia na testa, eles tombam. Só de encostar na Bíblia, tombam. Não tem unção, não tem poder sobre a minha vida. Esses capetas do inferno, esses mentirosos. Aleluia. Aleluia. Finalmente, João Batista, que era o maior profeta nascido de mulher e o último profeta da lei de Moisés, que era o precursor de Jesus Cristo, foi preso, açoitado e barbaramente decapitado por dizer a Herodes que não era lícito casar-se pela segunda vez com a mulher do seu irmão Filipe. Porque Herodes também já era casado e casou-se novamente. E Herodias também. Charabanda era casada com Filipe. Olha aqui, Marcos capítulo 6, versículo 16. Aleluia. A seguir, Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele estava a ouvir feitos de Jesus, mas ele pensou, pá, será que isto é Jesus ou será que é aquele que eu mandei matar? Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrado, maniatado no cárcere. Portanto, algemado, se fosse hoje era algemado. Amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João, o Batista, o que batiza, dizia a Herodes, não te é lícito. Ou seja, não tens o direito de possuir a mulher do teu irmão. Aleluia. E Herodias o esperava. Aliás, Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha a João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo e de bom momento o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e aos tribunos e aos príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e os que estavam com ele à mesa, disse, então o rei à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou dizendo, tudo o que me pedires te darei até metade do teu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. Glória a Deus, Xarabantarai, a Súria, cantarai. E o que é que aparece em Apocalipse? E vi as almas dos que foram degolados, por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. E sentaram-se em tronos, glória a Deus, e reinaram, aleluia. E viveram e reinaram, que glória linda, Alamassúria. Entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero imediatamente que me dês num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Antigamente havia homens de palavra, hoje já não há. Hoje prometem uma coisa e fazem outra. E enviando logo o rei executor, mandou, enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, cabeça decapitada, e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram e tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. E Jesus falou também acerca do martírio dos seus profetas. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. O primeiro mártir é Abel, está aqui mencionado logo, desde a criação, está lá logo em Gênesis, capítulo 4, primeiro mártir, Abel, foi morto por Caim, que o matou por inveja, que era filho do maligno. Caim era filho do diabo. Então, hoje em dia também há quem tente matar o meu ministério, há quem tente matar a palavra que sai de mim, mas não vai conseguir, porque a palavra é Cristo. Há quem te persiga, há quem te persiga. Há quem nos persiga por falarmos a verdade. Os pregadores de sã doutrina, de sound doctrine. Os pregadores da palavra santa, da palavra verdadeira. Porque eles não querem obedecer à palavra. Não querem crer. Não querem obedecer da palavra. E acham que vão para o céu de qualquer maneira, meu irmão.
Olha o que é que ele diz. Desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que era um profeta que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficar-vos-á deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que me digais, bendito o que vem em nome do Senhor. A pergunta que fica é, será que Deus não permitiu que espancassem a sua noiva no Velho Testamento? Claro que sim, claro que permitiu. E quem é a noiva no Novo Testamento? Primeiro vamos definir quem é o noivo do Novo Testamento. Aleluia. Vamos aqui avançar, porque o tempo voa. Glória a Deus, e Deus nos dá muita palavra. Quem é o noivo? Mateus capítulo 9, versículo 14. Então chegaram ao pé deles os discípulos de João, dizendo: porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: porventura podem andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O próprio Jesus se definiu a si mesmo como o esposo, que vem da palavra grega núnfios e significa noivo. E em Mateus 25, ele compara o reino dos céus com 10 virgens que saíram ao encontro do seu esposo. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, o que significa que nem todos os que dizem ser a noiva são de facto a noiva de Jesus, mas somente os que fazem a vontade de Deus serão arrebatados. São a noiva e serão arrebatados. 2 de Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar com uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a noiva, ela tinha que ir virgem. Se ela já não era virgem, já não prestava para casamento. Amém? E assim será a igreja. Ela tem que ir purificada dos pecados, lavada no sangue do Cordeiro, redimida, resgatada. Senão não será arrebatada. É porque não era noiva. Era só na mente, não era a verdadeira. Era uma impostora. Arabandarabasúria. Era meretriz, como aquela mulher de Apocalipse 17. E não a noiva de Apocalipse 19. Vai entrar nas bodas do Cordeiro. Olha aí. Glória a Deus. O próprio Jesus se definiu a si mesmo como noivo, porque a palavra esposo vem é a tradução de núnfios e significa noivo. Glória a Deus. Amém? Continuando aqui. Paulo estava preparando os cristãos para serem como uma noiva virgem para o seu marido, que é Cristo. Portanto, os tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. E nos ensinos do apóstolo Paulo, acerca da relação entre o marido e a mulher cristãos, ele faz uma comparação entre Cristo e a igreja. Olha aí. Ele faz uma analogia, uma símile, uma comparação. Como seja uma parábola. Efésios 5:22 até ao 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Nós somos corpo de Cristo, aleluia. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as vossas mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Hoje em dia há mulheres que querem mandar nos maridos, há mulheres que querem estar acima do marido. A mulher é a pastora e o marido é o lambotas. Arabacandalabasséria. Não permite que a mulher, aleluia, xarabacantorabassúria, ensina nem exerça autoridade sobre o seu marido, sobre é acima do marido. Está bem claro, é mandamento, irmão, do Novo Testamento. O povo não quer ouvir. O homem é o cabeça da mulher. Então se o homem é o cabeça da mulher, quem é que comanda o corpo? É o corpo ou é a cabeça? É a cabeça. E quem é o cabeça do homem? Cristo. E o Cristo é o cabeça de todos os cristãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Arabandarai. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Agora os maridos também devem amar as mulheres. Aleluia. Como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a santificar, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as vossas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém
jamais, ou ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor à Igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Não diz às suas mulheres. Não diz deixará o homem, aleluia, a sua mulher e se unirá a outra mulher. Vai casar a segunda vez, terceira vez. Deixará o... Então o casamento, aqui está bem clara a ilustração, como é que Deus quer o casamento. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Não vai deixar uma mulher para ir buscar outra. Deixará o homem, o seu pai e a sua mulher e se unirá à sua mulher. É uma só mulher. Até que a morte os separe. E serão os dois numa só carne. Grande é este o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia, respeite, seja submissa ao seu marido. E será que a noiva, aleluia, que é a Igreja de Deus, aliás, perdão, e a noiva é a Igreja de Deus. E será que a Igreja de Deus é só constituída por gentios? A noiva é a Igreja. Será que ela é constituída só por gentios? Não. Não, por isso assim diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aleluia. Nisto não há judeu nem grego. Grego que é um símbolo para representar gentios. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois então da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Romanos capítulo 3, versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? É a pergunta. Olha aqui a resposta de Paulo. Isto é uma interrogação, uma figura de retórica. Também dos gentios, certamente. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. A Igreja é o corpo de Cristo constituído por judeus e gentios. Agora aqui eu vou ler 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, que é para tu saberes precisamente isto. Aleluia, glória a Deus. Rabadai, oh glórias. 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim, alai, suriandalai. Oh, glórias. Aleluia. Olha aqui este estudo, irmão. Deus, logo às 4 e tal da manhã acordei. E Deus me tocou mesmo para fazer o estudo. Deus me colocou na mente. Aleluia. Aleluia. Esta frase e tinha que se refutar esta heresia que está sendo ensinada nas igrejas. Glória a Deus. Diz assim, a heresia. Não é? Eles dizem o quê? Eles dizem, Jesus Cristo não iria espancar a sua noiva para só depois se casar com ela. Ou para depois se casar com ela. Não é? Eles dizem que Jesus Cristo não iria espancar a sua noiva para depois disso se casar com uma noiva toda machucada, arrebentada, desfigurada, humilhada, maltratada, ensanguentada pela surra que levou. Mas será que isto é verdade? Não é. Vais ver que não é. Terra! 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Vais ver que a igreja ela é constituída por judeus e gentios e a igreja é o corpo de Cristo. E é a noiva. Diz assim, porque assim como o corpo é um só, assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer de judeus, quer gregos, ou seja, gentios, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isto corpo? Aleluia. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isto do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos por serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós não são mais nobres, não têm necessidade disso. Aleluia. Aliás, porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, antes tenham cuidado dos membros, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros sofrem ou padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegram com ele. Ora, vós sois um corpo, sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns
pôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura sois todos apóstolos? São todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres e têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então está aprovado aqui, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E depois diz que aqui o corpo de Cristo é a igreja. Aleluia! É a igreja constituída por judeus e gentios, é bem claro esta palavra. Alguém pode dizer, não. Noiva é uma coisa, a igreja é outra, o corpo de Cristo é outra. Não, é tudo sinónimos para a mesma coisa. Se tu aceitaste a Jesus, te arrependeste dos teus pecados e pela fé vives uma vida de obediência e santidade à palavra, aguardando as promessas de Jesus, tu és igreja de Jesus. Tu és noiva de Jesus e tu és o corpo de Cristo. És as três. Porque são três designações para uma só coisa. Salvo. Não importa se é judeu, se é gentio. Aleluia, ripalai, olha aí. Glória a Deus, aleluia. Ramanaga, shurikanta, labassaia. Em Apocalipse, vemos que a esposa ou a noiva de Jesus é o noivo, que é o noivo. Aliás, perdão. Em Apocalipse vemos que a esposa ou a noiva de Jesus é constituída por todos os santos do Antigo e Novo Testamento. E esta entrará nas bodas do Cordeiro e com ele se hará. Apocalipse 19, do 6 ao 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Em Apocalipse 21, nos compara a própria cidade de Nova Jerusalém à esposa, ou à noiva do Cordeiro, e os fundamentos dessa cidade são os nomes dos 12 filhos de Israel, e também dos 12 apóstolos, e as nações dos salvos andarão à sua luz. O que vem provar que a noiva, ela é constituída tanto pelos santos do Antigo Testamento, incluindo João o Batista, o último profeta da lei de Moisés, como também inclui todos os santos do Novo Testamento, que são a igreja de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21. Vamos aqui abrir em Apocalipse capítulo 21. Glória a Deus. Versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um alto monte, um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que do céu descia de Deus, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do Oriente tinha 3 portas, do lado do Norte 3 portas, do lado sul 3 portas, e do lado do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Era como se fosse um cubo. E mediu o seu muro de 144 côvados. Aleluia. O côvado é mais ou menos 1 metro. É mais ou menos a distância que vai do antebraço da mão aqui ao cotovelo. É o côvado. Aleluia. Conforme a medida do homem que é a do anjo. E a construção do seu muro era de jaspe. Aleluia. E a cidade de ouro puro. Aleluia. De ouro puro, semelhante ao vidro puro. Vidro puro. Coisa linda. Coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. E os fundamentos do muro da cidade estavam ordenados toda a pedra preciosa. O primeiro do seu fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedónio, o quarto esmeralda, o quinto sardónica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como o vidro resplandecente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz. Aleluia. Aleluia, glória, aleluia. E os reis da terra trarão para ela a sua honra e glória. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E nela não entrará alguma coisa que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É bem clara esta palavra. Glória a Deus. Bem clara, bem explicada. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos ver como é que morreram os apóstolos. O que vou ler agora foi extraído de www.godquestions.org.português, aliás, .org/português/morte-apóstolos.html. O único apóstolo cuja morte está registada na Bíblia é Tiago, Atos 12:2. O rei Herodes fez Tiago passar a fio da espada, aparentemente uma referência à sua decapitação. As circunstâncias das mortes dos outros apóstolos só podem ser conhecidas baseadas nas tradições da Igreja, portanto não devemos dar total crédito, aleluia, a esses relatos. Não vamos dar um crédito absoluto. No entanto, pode ser verdade, amém? A tradição da Igreja mais aceita em relação à morte de um apóstolo é que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Em uma cruz em forma de X, em Roma. Cumprindo a profecia de Jesus em João 21:18. A seguir estão as tradições mais populares a respeito das mortes dos outros apóstolos. Mateus sofreu martírio na Etiópia, que é em África, morto por um ferimento causado por uma espada. João esteve à beira do martírio quando ele foi cozido em um recipiente enorme de óleo a ferver durante uma onda de perseguição em Roma. No entanto, ele foi milagrosamente livrado da morte. João foi sentenciado às minas na ilha de Patmos. Ele escreveu o livro profético de Apocalipse em Patmos, quando estava exilado. O apóstolo João foi mais tarde posto em liberdade e retornou para o seu lugar, onde hoje fica a Turquia. Ele morreu velho, sendo o único apóstolo a morrer de paz, apesar de ter passado por uma grande tribulação histórica. Tiago, o irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, foi atirado de mais de 30 metros de altura do alto do pináculo sudoeste do templo, ao se recusar a negar a sua fé em Cristo. Quando eles descobriram que ele havia sobrevivido à queda, os seus inimigos o espancaram até à morte com um porrete, com um cacete, com um cacete. Este foi o mesmo pináculo para onde Satanás levou a Jesus durante a tentação. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um missionário enviado para a Ásia. Ele testemunhou onde hoje é a Turquia e foi martirizado pela sua pregação na Arménia, onde ele foi chicoteado até à morte. André morreu em uma cruz em forma de X, na Grécia. Após ter sido chicoteado severamente por 7 soldados, estes o ataram o seu corpo à cruz com cordas para prolongar a sua agonia. Seus seguidores reportaram que quando ele foi levado em direção à cruz, André a saudou com as seguintes palavras: muito desejei e esperei por esta hora. A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo pendurado nela. Aleluia. Ele continuou a pregar para os seus torturadores. Glória a Deus. Fazer aqui uma pausa. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Vai dando aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora imagina que era a trombeta do arrebatamento. Glória a Deus. Grande a trombeta. Aleluia. Amém? Isto é o alarme dos bombeiros, não se assustem, ainda não é o arrebatamento. A primeira igreja ainda vai ser perseguida. Aleluia, para depois ser arrebatada. Olha aí. Alamantarabandai, suriandalabai, suriandalabai, show da gala. Olha aí. Olha aí. O apóstolo Tomé foi atingido por uma lança na Índia durante uma das suas viagens missionárias para estabelecer a igreja lá. Matias, o apóstolo escolhido para substituir o traidor Judas Iscariotes, foi apedrejado e depois decapitado. O apóstolo Paulo foi torturado e depois decapitado pelo maléfolo imperador Nero em Roma no ano de 67 d.C. Aleluia. Ele ficou em prisão domiciliar até à sua morte. Há tradições referentes aos outros apóstolos também, mas em nenhuma encontra apoio histórico ou uma tradição confiável. Estas são as tradições mais confiáveis. Amém? Agora repara, o próprio apóstolo Paulo diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele dizia assim, aleluia, glória, desde agora
Estou sendo oferecido como sangue de expressão. Eu sabia que iria ser morto. Estou sendo oferecido como sacrifício de sangue da expressão. Desde agora a coroa de justiça me está reservada, a qual o Senhor o justo juiz me dará naquele dia. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele foi decapitado, mas não negou a fé. Se foi fiel até à morte e teve a coroa. Aleluia, e vai ter a coroa da vida eterna. Ele já está lá na glória, está aguardando só a ressurreição para ter um corpo de glória, como nós vamos ter os ficarmos vivos. Aleluia. Que coisa tão linda, meu. Coisa tão tremenda esta palavra. Hoje em dia estão pregando nas igrejas um evangelho sem cruz. No mundo vai escapar de tribulações. Quando Jesus disse, no mundo tereis tribulações. Isto é o evangelho de Jesus. Mas eles estão pregando o evangelho de Tamuz, do capuz, não sei do quê. Não é do Jesus. Aleluia. Estão pregando o evangelho do diabo. Dizendo que não, tu vais escapar, não vais ter problema nenhum. Não, vai dar tudo certo. Ser crente é ser rico, ser crente é ser famoso, ser crente é ser milionário. O crente não pode passar frio, fome, nudez, não pode ficar desempregado, não pode ficar doente. O crente não pode passar por prova, não pode passar por dificuldade, por aflição, por angústia e por tribulação, porque senão tem falta de fé. Ou então está em pecado, ou então está debaixo de maldição, está endemoniado. Isto é o que é pregado nas igrejas, a maioria delas neopentecostais, nas igrejas ligadas ao G12, nas igrejas ecuménicas e muitas igrejas pentecostais modernas pregam o evangelho sem cruz, tiram a cruz. Jesus disse, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue. Aleluia! Mas eles não querem. Eles tiram a cruz. Querem pregar o evangelho oba-oba. O evangelho de água com açúcar. O evangelho light. E o povo não vai estar preparado para aquilo que vai ter que enfrentar nos últimos dias. Já está a enfrentar porque as leis já estão todas mudando e vai mudar a cada dia mais. E em 2017, agora em diante, cada vez as leis vão mudar mais e a perseguição à igreja vai aumentar. E o martírio vai aumentar. Olha aí. Aqui, continuando aqui, o texto veio do site, que eu achei interessante, não é? Não é tão importante saber como os apóstolos morreram. O que importa é o facto de todos eles estavam dispostos a morrer pela sua fé. E hoje em dia não. Hoje em dia a maioria dos cristãos, principalmente das igrejas pentecostais, também das tradicionais, mas principalmente das pentecostais modernas, que surgiram depois do avivamento de Rua Azusa, estão ensinando 90 e tal por cento certo. 99%, muitas dessas igrejas até ensina certo, sã doutrina, santidade, mas na hora de ensinar sobre escatologia, ensina que não, que a igreja não passa nada. Nós não vamos ver nem a cara do anticristo. Então estão preparando o povo para receber a marca da besta, para não reconhecer nem o que é a marca da besta, nem quem é o anticristo. E para o seguir e para perder a salvação e ser lançado no fogo. Ali será atormentado para todos os séculos. Aleluia. Tem que haver um preparo, irmão. Temos que ensinar a verdade ao povo. O que está na Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tu vês aqui. Olha o que é que diz aqui. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, os seus discípulos o saberiam. Ninguém morreria por alguma coisa que se sabe ser uma mentira. O facto de que todos os apóstolos estavam dispostos a morrer horrivelmente, recusando-se a negar a sua fé em Jesus Cristo, é uma tremenda evidência de que eles verdadeiramente testemunharam da ressurreição de Jesus Cristo. Todos estes não eram a noiva. Portanto, a pergunta que fica é, será que eles não eram o noivo? Porque Jesus é comparado com o noivo que vem buscar a sua noiva, a sua igreja, aqueles que, pela fé, se arrependeram dos seus pecados e o aceitaram como o Senhor das suas vidas e o Salvador das suas almas. Então, será que estes que foram torturados estão sendo mortos agora até pelo ISIS? Será que eles não fazem parte da noiva, da igreja verdadeira? Fazem. No entanto, foram espancados, presos, torturados, maltratados e alguns até mortos e decapitados. E Paulo nos faz esta surpreendente declaração. Atos capítulo 14, versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Ele não disse que nos importa entrar no reino dos céus, ser arrebatados, escapando de passar por muitas tribulações. Eles vão passar por muitas. Isto é profecia. E é a profecia que vai se cumprir. Glória a Deus. O próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é o maior exemplo de fé, foi perseguido, preso, açoitado, maltratado, espancado e morto barbaramente numa cruz, torturado por amor de nós e para nos salvar dos nossos pecados. E quem somos nós para achar que iríamos escapar de passar pelo mesmo que ele passou? Atos capítulo 2, versículo 23.
A este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificaste e matastes pelas mãos de injustos. E aqui em Lucas capítulo 23, versículo 26 a seguir. E quando o iam levando a Jesus, tomaram certo Simão Cireneu que vinha do campo e puseram a cruz às costas para que a levasse após Jesus, ou seja, atrás de Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos, batiam-se eles mesmos, batiam-se e lamentavam. Não é? Diziam, ai, ai. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Aleluia! Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis e as ventos das que não geraram e os peitos das que não mamaram. Olha que profecia tremenda! Para quando o Anticristo violar o acordo que ele vai fazer com Israel e estabelecer a abominação da desolação. Porque Jesus dizia em Mateus 24:15, ou depois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. E depois, aleluia, e diz, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe tirar alguma coisa da sua casa, e os que estiverem no campo não voltem atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É tremendo. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Alamaia, oh glória. É tremenda esta profecia, meu irmão. Jesus é bem claro, irmão, porque a grande tribulação vai ser um evento global, como nunca houve em toda a terra, mas ela vai começar precisamente na Judeia, na região de Jerusalém. Depois é que vai expandir. Então ali o perigo vai ser maior. Aleluia. É como um terremoto. Quando um terremoto, por exemplo, de 6 graus na escala de Richter, ou 7 graus na escala de Richter, aqui, é sentido em Lisboa a 7 graus, ele teve 9 graus no oceano. É um terremoto que começou com o epicentro, por exemplo, a 200 km da costa. Ali estava mais forte no oceano. Mas aqui é sentido já com menos intensidade, mas também é sentido. Assim será a grande tribulação. Ela vai para o mundo inteiro, mas começa no templo de Jerusalém, na região da Judeia. Aleluia. E olha aí, versículo 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco. Se Jesus, que é verde, não teve pecado inocente, na sua boca não se achou engano, nunca fez o mal a ninguém, fazem isso, o que é que não farão aos seus discípulos que são pecadores? Nós ainda somos pecadores, estamos sujeitos a pecar, nós não somos perfeitos, somos aperfeiçoados é pelo sangue do Cordeiro, mas a cada dia estamos sujeitos a pecar. O que é que não se fará aos seus discípulos? Aleluia. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus também disse, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O que é que Jesus disse em Mateus 24? O que é que ele prometeu? Depois do princípio das dores, então vos hão de entregar para seres atormentados, literalmente para a tribulação. E vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, os judeus não são odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Eles perguntam ao judeu, tu crês que Jesus é o Senhor? Não. Crês que Jesus é Deus? Não. Crês que Jesus é o Salvador? Não. Crês que Jesus é o teu... Tu crês no Messias? Porque Cristo, em hebraico, é Messias. Quer dizer ungido. Significa ungido. Crês no Messias? Creio. Crês que Jesus é o Messias? Não. Jesus Cristo não é o Messias. Isso é blasfémia. Aleluia. Ele era um falso profeta. Ele era um demónio, demoniado. Então eles vão blasfemar. E a Bíblia diz que, aleluia, quem é o anticristo? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então eles vão receber o anticristo. Eles vão estar do lado do anticristo. A maioria deles vão cair nesses dias. Mas Deus tem aleluia. Deus vai reservar um terço. Aleluia. Até ao final da 70ª semana de Ele para depois se converter. Aleluia. Aleluia. Quem não tem o filho não tem a vida eterna. Atualmente um judeu que morra tem que aceitar a Jesus. Se ele não aceitar a Jesus antes de morrer e se arrepender dos seus pecados, aleluia, ele vai para o inferno, mesmo sendo judeu. Porque agora em Cristo não há judeu nem há gentio. Se tu estás em Cristo, estás salvo. E nenhuma outra salvação a não ser em Cristo. Então se eles não têm o Cristo, não está salvo. Como é que ele é povo escolhido? Povo escolhido agora é a igreja. Aleluia. E os judeus que rejeitaram a Cristo hoje, que não morrerem até ao final da 70ª semana de Daniel, vão ser salvos. Vão ser adicionados à igreja. Vai ser um só corpo, constituído de judeus e gentios no final de tudo. Oh glória. Coisa linda. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus jamais prometeu aos seus discípulos, que são a igreja, e que são a noiva, que são a igreja, que eles escapariam de passar pela tribulação, mas disse, João 16:1 ao 4, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Porque o anticristo vai se sentar no templo de Deus declarando-se
que é Deus, dizendo ele mesmo que é Deus, que é fazendo-se passar por Deus. E vai se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Se tu adoras a Jesus, tu és um cristão, ele vai se levantar contra ti e vai fazer guerra aos santos e prevalecer sobre eles. Está lá em Daniel. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ou seja, das igrejas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. E isto farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis que eu já vos tinha dito. Porque alguém vai dizer, mas pastor, não é? Nós não vamos passar pela grande tribulação, amém. Mas quando a grande tribulação vier, que estiveres lá com a cabeça na guilhotina, ou a tua esposa, ou a tua mãe, ou o teu pai, ou o teu filho, a tua filha com a cabeça para ser de nega a Cristo, não vou matar o teu... Aí é que eu quero ver. Aí é que eu quero ver a tua fé. Por Jesus disse, ser fiel até à morte. E dar-te a coroa da vida eterna. Aí tu vais dizer, mas os meus pastores disseram que nós não iríamos passar por nada disto, iríamos escapar por tudo isto. Iríamos escapar de passar por tudo isto. Nós nem... Aleluia. Mas Jesus vai dizer naquela hora, olha, devias ter lido João, se não leste, eu vou-te lembrar. Tu leste, passaste por cima, passaste por alto. Eu já te tinha dito que ia chegar uma altura em qualquer que te matar a ti ou a tua família, a alguém que aceitou Jesus, algum cristão, que poderia estar a fazer um favor a Deus. Ia chegar essa hora da matança universal. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E os judeus não guardam o nome de Jesus Cristo. Então ali fala de igreja. Lá em Mateus 24, é para a igreja. Arabacantai. Eles são odiados, mas por outros motivos. Não por causa do nome de Jesus Cristo. Porque eles não guardam o nome de Jesus Cristo. Não é pelo nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ripalabai. Aleluia. Tu vais lembrar que aquela hora vais chegar, vais lembrar, mas aí Jesus vai te lembrar, olha, o pastor Luís falou, olha, os meus profetas falaram, olha, o meu servo falou, a minha serva falou, e tu deste ouvido ao teu pastor local, da tua igreja, ao missionário, à missionária, fulano, mas ele era usado nos 9 dons, mas ele era muito usado em profecia, mas ele era usado em revelação, mas ele era usado em todos os dons, mas ele era muito sábio e pregava muito bem, ganhou muitas almas, ganhou 1 milhão de almas, tudo bem, tinha unção, tudo bem, podia ter unção, ter os 9 dons, mas falhou em escatologia, porque não errou nas escrituras, aleluia, conheceu só o poder de Deus, errou, falhou nesta área. Vai chegar a hora em que qualquer que matar um cristão cuidará de estar a fazer um serviço a Deus. Naquela tu vais dizer, mas o meu pastor disse que nós iríamos escapar de isso, não iríamos nem ver a cara do anticristo, não iríamos estar cá na época da marca da besta. Mas aí tu vais te lembrar, Jesus vai dizer para ti, eu já vos tinha dito, eu já tinha avisado, eu já tinha dado o aviso, porque é que tu não deste crédito? Aleluia. Eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Tenho-vos dito isto para que a mim tenhais paz, mas mesmo naquela hora tu vais ter paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Jesus disse que escapareis de aflições? Não. Esta palavra aflições vem do grego telipsis, quer dizer tribulação. No mundo tereis tribulação, mas tendo o que desânimo? Não. Tendo bom ânimo eu venci o mundo. O padre é que Jesus não disse no mundo escapareis de tribulação, escapareis de tribulações, escapareis de aflições, mas disse no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Historicamente, tanto a noiva do Antigo Testamento, que era a Israel fiel, e os gentios convertidos a Deus, unidos em um só corpo, quanto a noiva do Novo Testamento são os judeus e os cristãos que já receberam, e os cristãos gentios que já receberam Jesus Cristo como o seu Mashiach, como o seu Messias, como o seu Cristo, como o seu ungido, aleluia, sempre passaram por uma grande tribulação histórica com perseguições, calúnias, prisões, açoites, torturas e morte. E o que levaria a pensar que esta última geração de cristãos apóstata, carnal, mundana e infiel que existe atualmente seria digna de escapar de passar pela grande tribulação escatológica. Aleluia! Ripalai! Se olharmos para o passado, vemos que sempre houve perseguição, prisões, torturas e mortes contra os cristãos, pois durante os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos eram presos, açoitados e colocados em arenas para serem mortos por gladiadores, queimados em fogueiras, colocados em cruzes e mortos e comidos por feras como ursos, leões e tigres. E tudo isto na vigência do Império Romano. Nos anos que se seguiram, houve a Santa Inquisição Católica Romana, que durou vários séculos, matou milhões de fiéis cristãos, fiéis à Bíblia, não fiéis à falsa igreja, aleluia, romana, Rapalai, Suriandalai, os quais eram barbaramente torturados pelos seus inquisidores, pelas macabras máquinas de tortura inventadas pela Igreja Católica, como a cadeira da Santa Inquisição, que era feita com lâminas e se acendia com fogo por baixo, deixando o prisioneiro sentado e amarrado, nela se esvaindo em sangue e queimando lentamente por baixo, em dores agonizantes, e dezenas de outras máquinas horrendas e diabólicas, como o berço de Judas ou a dama de ferro. Essas torturas iam desde o arrancar de unhas, o esmagar de seios, do ânus e da vagina,
os dedos e o crânio, até deslocar todos os ossos do corpo humano, os quebrar e cortar a pessoa em pedaços e os matar. Somente no dia de São Bartolomeu, mais de 100 mil cristãos huguenotes foram mortos em França pela santa, entre aspas, prostituta Igreja Católica. Era bandaraba, Súria canta labai. Deus ama os católicos, mas Deus odeia essa instituição. Ela mantorou porque ela deturpou a verdade, porque ela falseou a palavra e se prostituiu com imagens. Eles não se ajoelham às imagens da Igreja Católica, não fazem procissões, peregrinações, não andam com andores e imagens às costas e nada sabem os que conduzem em procissão e imagens. Então eles nada sabem, são cegos, não são salvos. Não é a Igreja verdadeira, a Igreja é falsa, não é a mais antiga, séria, mas é uma Igreja tardia, só surgiu no século IV. Aleluia, com o Imperador Constantino, uma Igreja falsa, política, idólatra, pagã, a grande meretriz do Apocalipse 17, a grande rameira, e ela vai ser destruída um dia. Aleluia. O próprio Deus vai permitir a sua destruição. Aqueles que a apoiaram se levantarão com ela e vão devorar a sua carne e a fazer dua. Aleluia. Está lá em Apocalipse 17, Apocalipse 18. Qual é a cidade que reina sobre os reis da terra? E com ela se prostituíram todos os reis da terra e se embebedaram todas as nações. Aleluia. Que tem 7 colinas. É precisamente Roma. Está situada sobre 7 colinas. E ali, uma das colinas é o Vaticano. Numa das colinas está o Monte Vaticano. Está o Monte do Vaticínio, quer dizer, adivinhação. E a Bíblia diz que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não farás segundo as abominações daquelas nações. Não haverá quem faça passar, aleluia, pelo fogo o seu filho ou filha, nem prognosticador, nem adivinhador, nem agoureiro, nem mágico, nem necromante, nem quem consulta os mortos. Aleluia, por causa dessas abominações que o Senhor lança essas nações diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. Deuteronômio 18, 9 ao 14. Aleluia. A palavra de Deus ela é bem clara. A palavra de Deus ela não muda, meu irmão. Cuidado com a falsa igreja. É que vai perseguir. É que vai unificar todas as religiões no ecumenismo lideradas pelo Papa. E vai, agora adorem o Anticristo. É o Papa, aleluia, a segunda besta do Apocalipse 13. Aleluia. Aramanai fará com que todos adorem a imagem da besta e a besta. E quem não adorar é morto. Alabantora manai suri canta alabaçaia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Ramandaga suri canta lamassuri anda lamandoriondologo xaragueiro. Olha aí. Tenho-vos dito isto para que a mim tenhas paz. No mundo tereis o que é tribulações, mas tendo bom eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Olha aí. Somente no dia de São Bartolomeu, mais de 100 mil cristãos huguenotes foram mortos em França pela Igreja Católica em sacrifício a Satanás por causa da sua fé em Cristo Jesus. O comunismo ateísta dos países como China, Mongólia, Rússia e Cuba e dos países do centro e do leste europeu, bem como os países hindus e budistas, sempre perseguiram, prenderam e torturaram e maltrataram e mataram os cristãos. O Islão sempre odiou os cristãos. E tanto é que o recém-criado ISIS, ao Estado Islâmico, foi patrocinado, treinado e equipado pela CIA, a qual foi fundada por jesuítas. A CIA americana tem feito este ISIS tem feito autênticas atrocidades, como o genocídio de centenas de milhares de cristãos torturados e mortos a cada ano, das mais variadas formas e perversões. E a comunicação social esquece. Quando alguém mata um homossexual, não por ele ser homossexual, mas foi um crime cometido contra ele, que deve ser punido e julgado como qualquer outro crime, como quem mata um homossexual, como quem mata uma pessoa que não é homossexual, não é? Logo vem a comunicação social, coitadinho, isto foi por causa que ele é homossexual, então vamos fazer leis para beneficiar os homossexuais, ninguém pode falar nada contra eles, quem falar vai ser preso. Andar abaixo, e não diz que o anticristo não vai ter respeito ao amor das mulheres, então ele vai ter respeito ao casamento gay. Já está tudo preparado para o anticristo e o povo ainda anda a dormir, as leis estão mudando. Aleluia, glória a Deus, olha aí. Xarabandorou. Tem países em que os cristãos que pregam a verdade, que pregam contra as perversões, eles são presos. Os cristãos que pregam contra a idolatria, porque Deus odeia imagens de escultura. E tem gente que se ajoelha a imagens de escultura. Deus disse que deixará o homem, o seu pai, a sua mãe e iniciar a sua mulher. Não diz deixará o homem, os seus pais e iniciará outro homem. Ele iniciará a mulher. Então o que Deus os tornou-se para o homem. Então o casamento verdadeiro, ele é um casamento heterossexual. Um homem para uma mulher para um homem, não homem com homem. Isso aí, perante Deus, é abominação. E a Bíblia diz que de fora ficarão os abomináveis. Com homem não tentarás como se fosse mulher. Abominação é Levítico 18, 22. Então esta é a palavra, irmão. A palavra de Deus ela não pode ser deturpada. Ela não pode ser jamais destruída.
Porque Jesus pagou um alto preço para nos dar a vida eterna. Podem ouvir, estejam à vontade, se quiserem sentar, Só podem queria sentar. fazer uma pergunta. Diga. Estava ali embaixo uma cruz. Nós estávamos a vigiá-la, a descansar um bocado quando uns miúdos vieram lá destruíram-na. Tentámos pará-los, não deram, com umas pedras. Descemos, voltámos a subir e a cruz já estava outra vez montada. Pronto. Eu não sei nada disso. Sabe porquê? Eu vou-te explicar uma coisa interessante. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Eu pergunto, tu vês algum Espírito? Não vês. Por exemplo, tu vês o vento? Não, mas tu ouves a sua voz, ouves o seu barulho. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Então, se Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus, ao Pai, em Espírito e em verdade. Quer dizer, por exemplo, eu não adoro esta árvore, eu não adoro a câmara, eu não adoro imagens, não adoro cruzes. Eu acho que o importante é vocês que são jovens começarem a ler a Palavra de Deus, não é? E quererem que realmente Deus nos ama e que enviou o que Ele tinha de melhor, que é o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, porque é assim, nós hoje temos vida. Hoje tu estás vivo. Eu estou vivo. Tem pessoas que vivem até 70, 80 anos, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Quem é que sabe o dia de amanhã? Quem é que sabe se amanhã eu não vou morrer, ou tu não vais morrer atropelado ou com alguma doença? Tem gente aí morrendo, tem gente... É verdade, eles não sabem. E o importante é que a Bíblia diz que após a morte segue-se o quê? O juízo. E eu não quero ser julgado para ser condenado, eu quero ser julgado para ser salvo. Quem é que gosta de sofrer? Tu, por exemplo, se tu metes a mão numa chapa quente, por exemplo, está a fazer um bife, metes lá a mão, tu vais deixar lá a mão a queimar, não, só te encostar, só te pegares numa panela a ferver e dizes, ai, agora imagina o inferno. É dia e noite aquilo a ferver. As pessoas sendo torturadas lá, quem é que quer ir para o inferno? Ninguém. Eu, como servo de Deus, tenho que ter amor pela tua alma e dizer, não, há um caminho mais excelente. Vamos escapar do inferno, vamos crer que Jesus morreu para nos salvar, vamos ler a palavra de Deus, porque Ele tem amor para nos dar. Não é? Ele consegue dar a paz que o mundo não dá, consegue te entender como o mundo não entende, consegue aumentar a tua fé, a tua esperança. Ele te dá o ar, a vida, a respiração, a força, todas as coisas. E como é que tem a certeza que o inferno existe? É assim, a Bíblia diz o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que eu tenho... Por exemplo, como é que eu tenho a certeza que morreu e acabou? Que eu morri e desapareceu? Não é a teoria da evolução. Diz que nós viemos de um Big Bang e depois mas aquilo teve tudo o início. Um Big Bang, partículas e não sei o quê. E depois... Não derrubem a câmara. De uma sopa... Eles disseram assim, de uma sopa de químicos, ou seja, de uma sopa... de um oceano, formou-se o primeiro ser vivo, a ameba, um ser unicelular. E daquele ser unicelular se transformou num ser pluricelular, daquele ser pluricelular, um invertebrado como o polvo, do invertebrado para um vertebrado como o peixe, do vertebrado como o peixe para um anfíbio como o sapo. O sapo. Depois do sapo passou para um réptil, que é a cobra. Depois da cobra houve uma divisão. Houve uns que se dividiam em aves, outros que se dividiam em pequenos mamíferos. Do pequeno mamífero, o macaquinho. Do macaquinho, um primata extinto. Do primata extinto, o homem. Eu pergunto, ao presente, nós observamos a natureza. Quem é que consegue, ao presente, me provar que houve evolução? Quem é que consegue provar? Ninguém. Porque eu posso olhar para qualquer animal e um cão, embora haja variedades de cães, também há variedades de homens. Olha, ele é mais branquinho, aquele é mais moreno. Aqui esta moça tem cabelo castanho, mas há a moça, aqui outras têm outro cabelo, pronto, é quase tudo cabelo castanho, mas há quem tenha louro. Não é? Umas são mais altas, outros são mais... Não é? E acredita no Big Bang? Não acredito no Big Bang. Eu vou explicar porquê. Não? Eu creio na criação. Porquê é que eu não acredito no Big Bang? Porque o Big Bang nem científico é. Vou dar um exemplo. Experiência do balão. Pum! Explodiu o balão. É verdade, quando explode o balão, uma pergunta que eu faço, quando explode um balão, ficou alguma coisa no meio? Não. Ar? Não fica no meio. Então é assim, se não fica nada no meio e as partículas espalham todas, se houvesse um Big Bang, o universo não teria centro. E os cientistas dizem que o universo tem um centro. Outra coisa, já viram o carrossel? O carrossel ele vai girando. Imagina que esta moça, como é que é o nome dela? Vera. E como é que é o nome dos moços ali? Bernardo. Martim. Inês. Pronto. Só 4. Pronto. Imagina que está 4. O carrossel tem 4 pontas. Aqui a Vera vai puxando. Com força, ela tem muita força. Daqui a pouco o carrossel dispara à velocidade de 100 a hora. 100 a hora. E as outras crianças não se conseguem sustentar. E não se conseguem sustentar no carrossel. Daqui a pouco o que acontece? Saem disparadas. Eu pergunto, elas saem disparadas, saem pelos ares. Eu pergunto, saem pelos ares em linha reta? A pergunta que eu faço é em linha reta ou é girando no mesmo sentido de onde girava o carrossel? Girando no mesmo sentido.
Ele acertou. É linha reta, já, aquilo está a Não. rodar e tu vais na linha reta. Chama-se a lei da conservação do momento angular. Isto é ciência. Que quando um objeto inicial gira, todos os objetos que se desprendem vão girar no mesmo sentido. Estão a entender-me? Estão a entender? Mas como é que tem a certeza? Não, eu estou a explicar pela ciência. Então é assim, tu vais já entender. Eu estou a dizer que o Big Bang não é uma teoria válida. Primeiro estou a dizer que não é válida. Porquê? Não é científica. Agora repara, se houvesse um Big Bang, todos os corpos celestes estariam a girar para o mesmo sentido. Ou seja, todos os planetas girariam para o mesmo lado, as galáxias também, e a Andrómeda, por exemplo, gira ao contrário da Via Láctea. Tem planetas que giram ao contrário do nosso. Tem planetas que têm uma lua girando para um lado e outra lua girando para o outro. Ou seja, tudo foi colocado com uma ordem. Não surgimos por um acaso. Da mesma forma a vida. A vida, só a vida gera vida. Quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo. A não-vida, uma sopa de químicos, por mais que tu mistures, não se vai transformar num ser vivo. Outra coisa, se tu pegares num cão, Olha, temos de ir almoçar. vou dar um exemplo. Já vamos, já vamos. Um cão com uma cadela, o que é que vai dar? Cachorros. Não vai dar burros, não vai dar elefantes e não vai dar nenhum animal mais evoluído. Esta é uma lei biológica, só vida gera vida. E cada espécie só reproduz segundo o seu género. Embora haja variedades de cães, mas qual é o género? É cão. Por exemplo, tu vês um bulldog, vês um São Bernardo. É diferente, um bulldog para um São Bernardo. E aqueles pequeninos que nem sei o nome, que é chihuahuas ou não sei o que, uns... Canis. Não, há uns que é no bolso, que até se levam no bolso. Canis. Mas tudo é cão. Chihuahuas. Tudo é cão. Então é o que eu digo, há uma variedade dentro de uma espécie A, ou dentro de um género A, mas é limitado. Mesmo os animais que tu vês que são híbridos, que às vezes até são estéreis. Por exemplo, se tu misturares cavalo com burra, pode nascer qualquer coisa. Pode nascer uma mula. Não é? Mas, todavia, é do mesmo género. É parecido. Para tu entenderes. Se tu misturares gato com gato selvagem com lince, gera descendência também. Gera. Gera. Já fizeram experiências. Gera. Outra coisa. Não consegue reproduzir os dois. Sim, mas é para tu entender. Mas porquê é que reproduz? Porque é do mesmo género. O que Deus criou inicialmente foi o quê? Foi os géneros básicos, que permite a variedade. Então Deus criou, quanto ao homem, criou um só homem e uma só mulher. A Bíblia diz que todos descendemos de um só sangue. Mas há uma variedade. Porquê é que, por exemplo, porquê é que há racismo? É estupidez. Então como é que sabe como Deus existiu? Como é que eu sei que Deus... como é que eu sei que Deus existe? Também não tenho certezas, não é nada assim. Mas está a perceber? Agora é o seguinte. Para crer no Big Bang é preciso fé. Para crer que viemos do macaco, que nunca ninguém viu, porque eu creio na ciência. Olha aí ciência, vou dar um exemplo. Ciência. Isto é ciência, olha aí. A Bíblia caiu para cima ou para baixo? Para baixo. E se eu repetir a experiência? Cá para baixo também. Caiu para baixo. Isto aqui é ciência. Eu creio em ciência. Claro. Isto é ciência. Algo atrai. Há quem chame lei da gravidade ou... Yeah. Pronto. Eu não sou cientista. Estou só a dar o geral. Amém? Então é assim. Se isto aqui é ciência. Nós vimos. É algo que se vê, observa, pode ser alvo de testes e se repete no tempo. Vocês estão a entender? É algo que se vê. Agora, eu pergunto, quem é que já viu um grande macacão se transformar em homem? Nunca ninguém viu. É um exemplo. São Não, coisas. mas eles dizem que foi há milhares de anos que isso aconteceu. Foi a evolução. E aí está a força. Então é assim, qual é a força da teoria da evolução? É precisamente o tempo. Eles precisam de muito tempo. É verdade. Eles precisam de muito tempo para as coisas acontecerem. Estão a perceber? Ou seja, houve um cientista que disse assim, ele é evolucionista também. Eu sou criacionista, eu creio na ciência, mas criacionista. Ele disse assim, e eu não sou cientista, mas creio na verdadeira ciência. Ele disse assim, uma Terra somente com 1 milhão de anos não permitiria que houvesse evolução. Por isso é que a cada 20 anos eles duplicam a idade da Terra. Ou seja, a idade da Terra sem que a idade da Terra fosse tão grande, não permitiria o quê? Não permitiria que houvesse evolução. Vocês já estão a entender? Ou seja, com uma idade da Terra mais reduzida, não permitiria... A Bíblia dizem que Jesus Olha, nós temos que ir. Eles não vão dar por nós. Olha, só uma coisa antes de vocês irem. Eu não sei de onde é que vocês são. Eu vou-me apresentar. O meu nome é Pastor Luís Guerreiro. E eu estou ali na Igreja da Pontinha. A Igreja Pentecostal Monte Sinai, que fica perto da Junta de Freguesia da Pontinha. O culto é terças, quintas, sábados e domingos. Estamos lá dando a palavra, orando por vocês, para Deus vos abençoar, para Deus abençoar as vossas famílias, para Deus vos salvar. A Bíblia, o Novo Testamento é os escritos. Tem 27 livros no Novo Testamento. Vão mudando cada vez que passa. Não estou a falar de mudanças. É assim, isto foi escrito, vou explicar. Foi escrito por 27 livros no Novo Testamento, por vários autores. Mas no Novo Testamento, basicamente, é o cumprimento das promessas do Velho, que é Jesus.
viria um prometido, um Salvador, que era Jesus. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar, porque todos pecamos. Quem é que nunca pensou mal? Pensou mal do outro, teve inveja, teve um ciúme, teve rancor. Então todos nós somos pecadores. Temos que ir dar. Amém? Mas só uma solução. É que queremos que Jesus tem poder para nos salvar. Olha, Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado. Gostei disso. Se estiver aqui, eu já vou. E apareçam lá um dia. Levem os vossos pais. Em nome de Jesus. Eu também levo o povo do bairro Pato Cruz para a igreja. Mas não, a igreja é na pontinha, em frente, perto da junta de freguesia. Igreja Pentecostal Monte Sinai. Glória a Deus, Deus permitiu este momento aqui com crianças que vinham passeando aqui e ouviram a palavra de Deus e foram evangelizadas. Glória a Deus. E a glória é para o Senhor. E vou já fazer uma oração. Senhor Deus, que esta palavra não caia em saco rouco, não caia em vão, mas que estas crianças sejam salvas, todas elas. A Vera, os outros meninos, todos eles sejam salvos para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sharamandarai, Suri, Cantalai. Aleluia. Amém, glória a Deus. O Boko Haram, que é um grupo radical, continuando o estudo. E terrorista islâmico do norte da Nigéria, num só dia matou 2.000 pessoas. Na cidade de Baga. Isso até foi visto por satélite, de um autêntico banho de sangue, a maioria decapitados. Na sua maioria cristãos, por causa da sua fé. Então 2.000 cristãos. Só porque era uma cidade de cristãos, mataram. Aleluia. E Jesus prometeu sim que a igreja iria passar também pela grande tribulação e só seria arrebatada depois dessa mesma tribulação. Mateus 24, do 9 ao 31. Aleluia. O que é que Jesus disse? Aleluia. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, e odiados de todas as nações sereis por causa do meu nome. Aleluia. E nesse tempo muitos serão escandalizados e uns aos outros se odiarão e uns aos outros trairão. Aleluia, glória a Deus. E se levantarão muitos falsos profetas e a muitos enganarão. Aleluia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aleluia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Quando depois vires que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entende. Então estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não deixe-se a buscar coisa alguma de sua casa, e quem estiver, aleluia, aleluia, na Judeia, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e não tão pouco há de haver, e se não fosse abreviados aqueles dias, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Então os dias da grande tribulação, que seria 1260 dias, a segunda metade inteira da 70ª semana de Daniel, o tempo inteiro do governo do Anticristo, 42 meses, será reduzida. Aqueles dias serão reduzidos, serão menos que isso, por causa dos escolhidos. Aleluia. Aleluia. Continuando. Aleluia. Aleluia. E aleluia. Queres saber exatamente quando é aleluia? Aleluia. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não acreditais nem vades. Porque se levantarão muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. O que é que eu estou a dizer? O Cristo já está vindo. Vai vir no final de 2016. Vai vir agora. Não vai dar tempo mais nada. O arrebatamento é agora. É isso que eles prometem, promessas vãs. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus disse: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome e enganarão muitos. Estão enganando. O povo está achando que é agora o arrebatamento, e não é. Ainda vai acontecer sinais que ainda não se cumpriram. Só depois dos sinais, do sol, da lua, das estrelas e dos céus, é que pode vir o arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. Agora repara, Jesus disse: aleluia. Então se alguém vos disser que ele está no deserto, Araban está ali no deserto, não acrediteis. E se eis que ele está ali no interior da casa, não vades. Aleluia, não saiais. Porque assim como o relâmpago que sai desde o Oriente e se mostra até o Ocidente, ou seja, brilha, resplandece, é algo visível, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E, aleluia. E logo depois da tribulação daqueles dias, então o arrebatamento é depois, não antes. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências estão nos céus serão abaladas. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande barulho, grande som de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde a terra, de uma à outra extremidade dos céus. Isto é o arrebatamento da terra aos céus, meu irmão. Aleluia. Não há dois arrebatamentos na Bíblia. Não há um arrebatamento só de cristãos e igreja e outro de judeus. E os escolhidos de Mateus 24 são a igreja, meu. Tenho como provar isso pelas regras da própria palavra, do grego koine. Então, no Novo Testamento, perante as regras do Novo Testamento, os escolhidos de Mateus 24 são a igreja. Aleluia. São muitos os chamados e poucos os escolhidos.
assim diz a palavra. Meu Deus. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É bem claro. Diz assim. Outra coisa. Eles dizem assim, dizer que Jesus Cristo, isto aqui foi eu que escrevi, dizer que Jesus Cristo não iria espancar a sua noiva para só depois disso se casar com ela, e se casar com uma noiva já toda machucada, arrebentada, desfigurada e ensanguentada pela surra que levou, é sem dúvida alguma uma frase inspirada pelo pensamento e uma mente totalmente carnal, pois muitos cristãos desde os tempos dos patriarcas e dos profetas do Antigo Testamento, passando pelos apóstolos do Novo Testamento, morreram por não negar a sua fé. No entanto, eles fazem parte da noiva e farão parte da primeira ressurreição e do arrebatamento coletivo da Igreja. Portanto, isto é um argumento todo. Eles dizem assim, Jesus Cristo não iria espancar a sua noiva para depois disso se casar com uma noiva toda arrebentada, toda machucada, toda desfigurada, toda ensanguentada e humilhada pela surra que levou. Não é? Este argumento é um argumento tolo, e a Bíblia diz que nós devemos ser sábios e não tolos, néscios, ou tolo. Porque antes do arrebatamento vem a ressurreição, e ninguém vai ressuscitar literalmente com o mesmo corpo com que morreu. Está lá em 1 Coríntios 15, aleluia. É necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, veio o provérbio diz, tragada foi a morte da sua vitória. Então é bem claro. Então ninguém vai ressuscitar com o mesmo corpo mortal, corrupto, com que morreu. Ainda que tenha sido morrido, martirizado, desfigurado, vai ressuscitar com um corpo perfeito, belo, esbelto, glorioso. É um argumento completamente tolo. Aleluia. E a Bíblia manda ser sábios e não tolos. Além disso, o que tem a ver alguém levar uma sova e ser chicoteado, açoitado, espancado, ou até mesmo torturado, recebendo feridas em seu corpo físico e até, em última consequência, morrer por causa da nossa fé em Jesus Cristo, com os corpos de glória perfeitos, imaculados e impecáveis que iremos receber momentos antes do nosso casamento com Jesus. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu irmão. Por último, vou só deixar aqui uma resposta àqueles que acreditam na farsa e na falsa doutrina de que a noiva não é a igreja. Tem pastores a dizer, a noiva não é a igreja, e a igreja não é a noiva. E tem papagaios imitando, adulando, idolatrando, né, esses homens, em vez de irem para a Bíblia. Isso é uma mentira, meu irmão. Eles dizem que a noiva não é a igreja, e a igreja não é a noiva. E por último dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas a noiva não vai. A noiva vai ser arrebatada. É mentira, meu irmão. Em Mateus capítulo 16, 18 nos diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou contra ela. Eu te darei as chaves dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado dos céus. Aqui Jesus claramente disse que iria edificar a sua igreja sobre si mesmo, pois ele é a pedra angular, e daria poder aos seus discípulos para ligar e desligar dos céus. E portanto os seus apóstolos são a igreja. Ainda tem aqui um detalhe importante. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então se a igreja não fosse a noiva e não ia ser arrebatada, a igreja ficaria aqui na terra, então a igreja não era sequer salva. Amém? Então a igreja vai ser arrebatada. Aleluia, glória a Deus. Só que o problema é que ela não vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E o problema está aí. E como o povo quer escapar, né? Então igual a Pedro. Aleluia, glória a Deus, olha aí, andarai. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2,46. Então a igreja é os salvos, a noiva é os salvos, o corpo de Cristo é os salvos, independentemente se é judeu ou gentio. Aleluia. Deixemos-nos, pois, de palhaçada. Deixemos de palhaçada, de ensinos espúrios de homens que nem a sua Bíblia, nem a sua própria Bíblia sabem ler corretamente e não a podem interpretar. Aleluia. Só podemos interpretar pelo Espírito Santo. E entremos dentro da palavra verdadeira de Deus, pois a igreja é a noiva, e a noiva é a igreja. E os que se desviam, embora se digam cristãos, porém, são iguais aos católicos, que adoram imagens de escultura, e aos espíritos que adoram os demónios, dos que já morreram, fazendo-se passar pelos que já morreram, os espíritos dos familiares. E aos membros das seitas, como os testemunhas de Jeová. Esses não fazem parte da noiva, nem da igreja verdadeira de Cristo. Eles não são noiva, nem são igreja, porque noiva e igreja são apenas títulos de uma mesma coisa, dos cristãos, dos salvos, dos santos. Quem é o Espírito que está por trás da afirmação de que Jesus Cristo não iria espancar a sua noiva para, depois disto, se casar com uma noiva toda machucada, arrebentada e desfigurada e ensanguentada pela surra que levou? É o mesmo Espírito que entrou em Pedro quando ele disse que nada do que Jesus disse lhe iria acontecer. Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Aleluia! Glória a Deus! E Pedro, tomando-o de parte, chamando-o à parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Eu quero dizer, não. Porque alguém pode dizer para o seu pastor: Pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Vamos ser ainda perseguidos pelo anticristo? Vamos estar aqui na época da marca da besta? E o pastor diz: Não, nada disso te acontecerá, não. A igreja vai ser arrebatada antes, não. O Senhor não iria maltratar a sua noiva, machucar a sua noiva, arrebentar com a sua noiva para depois se casar com ela. Jesus não iria fazer isso. O noivo não iria fazer isso com a sua noiva. O noivo não faria isso com a sua noiva. É um argumento tolo. Aleluia, de tolos. É o mesmo espírito, olha, é o demónio. Olha aí. Arabandorou, chorou. Pedro disse as mesmas coisas, repreendendo o Senhor Jesus, que disse que iria ser morto, iria ser martirizado, e disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Ele repreendeu Satanás. Então era o demónio que falava isso na boca de Satanás. Também o demónio está falando na boca de muitos pastores. Não vai acontecer mal nenhum à igreja. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, ou seja, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mas assim como as profecias do Antigo Testamento, relativas ao ministério, prisão e tortura e martírio, relativas ao Messias, tiveram que se cumprir literalmente, assim também as profecias nos Evangelhos relativos e nas epístolas relativas à tribulação que os cristãos passarão, terão que se cumprir. Finalizando este estudo, Mateus 24:35 diz assim: Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Se tu ainda não aceitaste a Jesus Cristo, aceita-o hoje, porque Ele morreu por ti, por amor a ti, para te salvar dos teus casos na cruz do Calvário. Se tu estás desviado, reconcilia hoje. Tenho dito. Amém.